No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa nesta quarta-feira, 10 de abril de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe você, Minuto da Unicidade, apregoando a palavra de Deus, dizendo que Jesus é Deus. Muitos que ouvem aqui o nosso programa, eles se contorcem. Eu tenho visto aqui alguns comentários: não, Jesus não é Deus. Você está usando 1 Timóteo 3,16, dizendo que Deus foi manifestado em carne. Esse texto é adulterado. E aí 1 Timóteo 3,16 é adulterado, mas está assim na família 35, que é referência no Novo Testamento. E não só tem esse versículo, tá, meus queridos, que provam que ele é Deus sobre todos. Você vai dizer também que Romanos 9,5 também é adulterado. Você vai dizer que Tito 2,13, 14 também é adulterado. Você vai dizer também que Judas capítulo 1, verso 4 também é adulterado. Você vai dizer também que a carta de Pedro, logo na sua saudação inicial, também está adulterado, fala que Jesus é Deus e Salvador. E aí, o que Tomé disse também está adulterado, que ele não é Deus, Senhor meu e Deus meu, João 20, 28. Bom, faça-me o favor, que aí toda a Bíblia está adulterada. Engraçado que 1 João 5,7, dos três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um, esses aí você não fala que é realmente uma adulteração grotesca. As dúvidas que são lançadas sobre Mateus 28, 19, porque não é contextualizado nas Escrituras com relação a batismo, também você não fala absolutamente nada. Então, mas seja bem-vindo, fique aí, vai ouvindo, pelo menos para servir de testemunho para você naquele grande dia que a verdade chegou até você. Se você não der crédito, tem problema não, não tem problema, você não é obrigado a dar crédito. Aliás, uma pergunta que inclusive os discípulos falam sobre Jesus é: quem creu na nossa pregação? O profeta Isaías falava sobre isso, se referindo a Cristo. Quem creu na nossa pregação? A quem foi estendido, revelado o braço do Senhor? Então, é isso aí. A minha função aqui, a nossa responsabilidade é falar que Jesus é Deus. Algo incomum, que soa agressivo aos seus ouvidos, porque só consegue enxergar Jesus como um segundo lugar, um Deus menor, como diz o testemunho de Jeová, né? Um Deus, como é que fala? O sócio minoritário de Jeová, um Deus menor, um semideus. Como é que fala? Semi-homem, semideus, como a mitologia grega. Só isso que vocês sabem, é só isso que interessa para vocês. Agora dizer que ele é o Todo-Poderoso, o próprio se apresenta na palavra de Deus, está lá o próprio se apresentando: eu sou o Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí? Com isso aí a gente faz o que também? É adulterado também? É adulterado? O Todo-Poderoso, Jesus o Todo-Poderoso, só tem um Todo-Poderoso na Bíblia, não tem dois. Isso é incabível nas páginas das Escrituras ter dois Todo-Poderosos. Só tem um primeiro e último. Jeová fala em Isaías 42, verso 8, que ele é o primeiro e último. Jesus fala isso também lá em Apocalipse. Olha o B.O. que vocês estão arrumando para vocês aí. Mas quer negar? Nega. Nega. Porque com as próprias Escrituras vocês serão julgados. Com a própria Bíblia vocês serão julgados. É pela palavra de Deus, não é pela palavra do Tony. Ouça o que diz Judas. Judas fala desse tipo de gente. O que ele diz? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ah, mas vai dizer que está adulterado? Judas, no versículo 4, só tem um capítulo, né? Judas, versículo 4, que convertem homens ímpios. Por que são ímpios? Porque convertem em dissolução a graça de Deus, e são ímpios também porque negam a Deus, único denominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Todos que negam Jesus Cristo como único Deus e dominador e Senhor,
é ímpio, está na classe de ímpio. Se não conhecer a verdade, se não viver piedosamente, se não servir a esse Deus, é ímpio, porque prefere ficar com o ensino de Roma, com aquilo que foi ensinado em Roma. Negar a divindade de Cristo ou pelo menos rebaixar Roma não nega. O problema é que Roma não nega a divindade de Cristo. O problema é que os evangélicos não negam, eles honram a Cristo, eles louvam a Cristo. E aqui vamos fazer justiça, né? Eles honram. Os que creem na Trindade, eles abrem os seus lábios e falam: Jesus é Deus, Jesus é bom. Só que eles dizem que Jesus é Deus tanto quanto o Pai e o Espírito Santo. Aí põe mais dois no mesmo nível hierárquico. E não adianta vocês me confrontarem, dizer que eu estou mentindo. Pega o credo atanasiano, pega o credo apostólico. Ou melhor, dá uma olhadinha no estatuto de fé da tua igreja. Olha lá o estatuto da tua igreja. Pode pedir para olhar, você é membro, você tem todo o direito de olhar o estatuto da igreja. É direito seu, inclusive. Vê lá. Cremos num Deus Todo-Poderoso, em Deus Pai Todo-Poderoso, cremos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito é o que está lá na teologia sistemática, mesma coisa. A teologia sistemática evangélica é a mesma teologia sistemática, com toda certeza, da Igreja Católica. Mas tem trinitário que chega a ser pior, porque ele começa a negar que Jesus é Deus. Aí fica pior do que o trinitário. Então não estou falando isso para ofender, muito pelo contrário. Na verdade, quando você prega a verdade, não tem jeito, né? Ela vai, como Jesus falava a verdade, muitos rangiam os dentes, rasgavam as roupas e não aceitava de jeito, maneira. Tem sido assim desde o princípio e não vai mudar, não vai mudar. Então eu não estou aqui para polemizar, estou aqui para trazer aqui o que diz Judas. Olha aqui, porque se introduziram alguns, isso naquela época, estamos falando de 2000 anos atrás, já tinha infiltrado gente naquela época, no meio da igreja. E de Judas, já estavam reservados para isso, foram chamados para isso, foram chamados para essa finalidade, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, quem? Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui, deixando essa palavra para a sua reflexão, deixando essa palavra para você que fica aí ditando versículos e falando esse versículo não é bem assim, está mal interpretado, sua exegese está errada. Não adianta você condenar um versículo, vai ter que condenar vários, todos que falam que Jesus é Deus. Olha o problema que você vai arrumar, condenar todos os versículos que falam que Ele é Deus, ou torcer, ou dar uma outra interpretação, uma outra exegese, que não é. Mas a proposta desse programa está aqui, queira você ou não, nós vamos estar aqui falando. Aqui fala quem passou pelo lado que você está aí, durante muitos anos. Estudo esse assunto há mais de 20 anos. Estudo, leio, me informo, tenho livros escritos sobre o tema. Temos apostilas escritas sobre o tema, temos documentos, acesso a documentos importantíssimos. Sabe o documento que eu recebi de um amigo? Um documento que eu tenho de um amigo? O livro Contra Praxeas. O livro escrito, sabe por quem? Por Tertuliano, o fundador, o primeiro a falar em Trindade, no segundo século, no final lá do primeiro, início do segundo século da era cristã, que diz no livro que ele escreve Contra Praxeas. Praxeas era um camarada que bateu de frente com a Trindade, falando, está errado isso aqui, não é dessa forma, enfrentou todo o poderio econômico e religioso de Tertuliano para dizer para ele, não é assim. Então ele escreve um livro contra esse unicista e diz, não, na verdade é que a maioria do povo não crê em Trindade, Trindade é a minoria, ninguém sabe de Trindade, e ele passou a difundir essa mensagem, ele passou a organizar essa mensagem, foi o primeiro a pensar sobre isso, numa época em que a igreja não cria dessa forma, a igreja não batizava na fórmula trinitária. E aí, como é que fica?
E esse Tertuliano, que admite que a maioria dos crentes não acreditavam em Trindade, é justamente ele que se encaixa nessa passagem de Judas, um dos que se encaixam nessa passagem de Judas, porque ele começa a negar, ou pelo menos a botar outros dois iguais, mexer num assunto que não lhe dizia respeito, que não era para mexer. Mas havia um plano bem tenebroso, bem demoníaco, para que a coisa chegasse e ficasse no que você conhece hoje. Onde você falar que Jesus é Deus, as pessoas se reviram, se rasgam, se mordem de raiva. Mas fazer o quê? Vamos lá, vamos pregar essa verdade. Você pode ser um mantenedor desse projeto, ser uma coluna para que a gente possa pregar essa verdade com liberdade, tá bom? Anote aí o nosso WhatsApp, 19992851545, envie uma mensagem para nós e aí seja um mantenedor desta obra. Forte abraço, Deus abençoe você. Não esqueça de visitar os links na descrição, tem o nosso material, nosso conteúdo está lá à sua disposição, uma forma também de você ajudar aqui este programa. Vá lá no YouTube, veja na descrição do vídeo os links do seminário, do curso de obreiro, do livro, tá tudo lá à sua disposição. Abre essa mão aí e abençoa a obra do Senhor Jesus. Um abraço, até amanhã. Minuto da Unicidade.